Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Rocha, sou mãe de 2 crianças com autismo, sou a mãe fundadora do primeiro grupo da língua portuguesa no estado de Massachusetts, dos Estados Unidos, e eu venho aqui hoje um pouquinho falar em primeiro lugar em nome dos meus filhos e em segundo lugar de toda a nossa comunidade, das mães de criança com autismo. O dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O que isso significa para nós? Isso significa que é um dia totalmente voltado para aumentar a conscientização do autismo. O que seria isso? Seria um dia para poder levar mais informações, um dia para as pessoas se voltarem para a causa, para poder entender um pouco. Então, seria muito importante que as pessoas que não têm criança com autismo na família, que pudesse parar um pouquinho do seu dia para entender o que significa o autismo. Olá a todos, meu nome é Lúcia Alcântara, eu sou a mãe do Pedro, de 12 anos, com diagnóstico de aspecto autismo, ansiedade, epilepsia, distúrbio de aprendizagem, ADHD, e venho aqui dizer que eu estou indo para uma reunião para decidir o futuro, a segurança e os direitos do meu filho. Por dentro, eu estou quebrada, depois de uma crise do meu filho, rebentada, o tanto de murro que eu levei, mas eu tô aqui. Eu tô aqui firme e forte, porque é essa aqui, a mãe que vai pra guerra, pra lutar e pra conseguir os direitos do seu filho. A família não entende, os amigos não entendem, os professores não entendem, os profissionais da área da educação não entendem. Essa dor aqui é de uma mãe que luta constantemente, sem cessar, pelo seu filho. E eu queria que todos soubessem disso. E eu não vou desistir. Eu tô aqui para lutar para o que der e vier. O que é o autismo? Por que existem tantas crianças hoje em dia com autismo? Gente, meu nome é Thaís, sou mãe do Theo, de 7 anos, autista, TDAH, e nós, famílias atípicas, nesse dia, sobretudo, de maior visibilidade sobre a conscientização, do autismo, nós gostaríamos muito que as outras famílias educassem os seus filhos para aprenderem a lidar com as diferenças, seja ela o autismo ou qualquer outro tipo de deficiência. Nós vivemos em sociedade, nós devemos respeitar, acolher, sermos generosos e gentis com o outro, Entender que somos todos diversos. Todo mundo é autista? Não, todo mundo não é autista. Mas é importante saber que os diagnósticos hoje em dia estão melhorando e como é um aspecto, é um leque de sintomas que as crianças têm, tanto faz ser autismo nível 1, eu não gosto muito de falar de nível, mas as pessoas entendem assim para poder assimilar o grau de suporte que aquela criança necessita. Olá, mamães, eu tô feliz pela oportunidade de poder ser a voz dos meus filhos. Os meus filhos são adultos e uma das coisas que eu recordo na infância dos meus filhos, o mais velho tem 28 anos e 28 anos atrás, ou 23, que é a idade do mais novo, não se via falar sobre autismo, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo. Então, os meus filhos supostamente eram os menininhos doidos da família. E eu escutei a negação das pessoas, dá para convidar para aniversário. Será que o seu filho vai? Será que ele pode ir? Tem condições? Porque era muito difícil ter vida social. Então, os meus filhos eram meio que rejeitados nas festas de aniversário, nos eventos da família. Foi bem doloroso. Eu sofria. Eles não entendiam, claro. Mas eu comecei a perceber que eu precisava ser a voz. E eu precisava começar a lutar e
e achar o lugar dos meus filhos na vida das pessoas. E isso é muito difícil acontecer. Hoje as mães têm os filhos pequenininhos, você tem, né, as crianças entrando na puberdade, mas eu já caminhei aquela milha a mais. Os meus filhos são adultos. E eu ainda vejo esse olhar meio de rejeição das pessoas, meio quando você precisa de ajuda, as pessoas elas sentem medo, insegurança de cuidar, ou de olhar, ou de fazer alguma coisa. Porque não é fácil, essa missão é de mãe, é de pai, poderia ser de muitos, mas nem todos estão prontos, e nem tão, assim, e nem tem condições de acolher, né? E essa é uma das coisas que mais dói. E vai crescer, e às vezes é muito mais difícil na fase adulta. Às vezes eles ficam mais a risco. Obrigada, Fernando, pela oportunidade de dar a voz às mães. Um beijo grande, mães. Eu gosto de falar e costumo a ensinar as pessoas do meu grupo a dizer: meu filho é autista. Porque não importa se é nível 1, se é nível 2, se é nível 3. Por quê? Porque todas as crianças necessitam de terapia e todas as crianças têm desafios diferentes. Hoje eu venho aqui como mãe de 2 autistas falar o que me incomoda. Bom, o que mais me incomoda é quando eu vou à igreja e muitas das vezes o meu filho se desregula, porque é um ambiente totalmente diferente para ele, muita luz, muito som, e às vezes isso me incomoda. E vejo pessoas olhando com julgamento. A gente conhece no olhar. Ou então ouvir alguém dizendo: mas o meu filho desde pequeno tem que ficar sentado no banco, isso é uma regra. Que bom que seu filho consegue, porque o meu não consegue. É muitas das vezes o meu filho mais velho ter dificuldade no alimento e as pessoas falarem: nossa, mas um rapaz desse tamanho não come? Não, ele tem sensibilidade e o diagnóstico dele foi descoberto há pouco tempo. E muitas das vezes as pessoas não respeitam isso também. É ver que às vezes a mãe tá num sofrimento que só ela sabe. Em vez de julgamento, dá um abraço, acolhe essa pessoa. Hoje o que mais me incomoda são os julgamentos, os olhares. Ah, mas nem parece que ele é autista. Autista não vem escrito na testa, como uma tatuagem. É um transtorno neurológico. Às vezes eles estão bem e, de repente, desregula tudo. Eu venho pedir hoje respeito. Respeito pela dor do outro, empatia. E saber também que eu tenho que ter empatia pelo meu próximo. Se eu estou em um ambiente que meu filho não está conseguindo ficar e está desregulado, e isso está incomodando, eu também sei me retirar. Não julgue sem saber. Se você vê uma criança em crise num shopping, num supermercado, e dizer: então fique em casa. Não, meu filho tem direito à socialização. Eu deixo aqui um abraço para todos os pais atípicos e o meu apoio, e peço ao Senhor que possa dar forças e sabedoria para lidar com cada adversidade de cada dia. Um beijo grande. Elas têm o mesmo diagnóstico, porém com desafios diferentes. Então, quem conhece uma criança autista, conhece uma só criança autista. Não dá para generalizar, porque eu, mesmo tendo 2 com diagnóstico parecido, eles são totalmente diferentes e são irmãos. O que eu gostaria que as famílias de crianças típicas soubessem é que nossas crianças autistas são, acima de qualquer coisa, são crianças. Querem brincar, querem se divertir, querem ser acolhidas, querem fazer parte. Então, não tenham medo de se informar, de fazer perguntas e de tentar, de alguma forma, incluí-las dentro do seu mundo também. Então, é importante a gente saber diferenciar como se fosse as nossas digitais. O autismo também tem isso, tem as nuances, mas, porém, eles têm as diferenças. Então, é importante que cada mãe entenda, e eu trabalho muito isso no nosso grupo. Se não for isso trabalhado, acaba sendo uma competição, que eu vejo nos grupos por aí. Please, don't forget to click the bell, and click the bell on it, and click subscribe in there, and click the like in there. See you next time. Bye. Umas acham que sofrem mais que a outra e outra acha que sofre muito mais que outras. Então, o que é importante? É importante a gente mesmo trabalhar dentro da gente, na nossa comunidade, para poder levar para as pessoas um pouquinho de informação e que as pessoas consigam entender, mesmo tendo essas nuances, consigam entender que todos têm os mesmos sofrimentos. Toda mãe passa a mesma dificuldade. Então tá, o que eu diria para uma mãe que não é atípica, uma pessoa que não convive com o autismo no dia a dia, como nós, o que mais doeu até hoje, eu ouvi
de família, amigos, todos, desde que eu peguei o diagnóstico, e às vezes ainda ouço, é que Deus não dá um diagnóstico para uma mãe que não tem paciência, uma mãe que não é guerreira, uma mãe que ele tem certeza que vai conseguir lidar com o diagnóstico. E isso é muito difícil de ouvir. Eu não queria ouvir isso nunca, porque ninguém quer ser merecedora de um diagnóstico, a verdade é essa. Ninguém quer ser lembrada diariamente que seu filho tem 1000 limitações, que você não pode viver uma vida como a sua vizinha, que, sabe, o filho pode ir em qualquer lugar, que não tem problema, o seu filho entra na Target sem problema. Às vezes são coisas pequenas, mas a gente tem que evitar, a gente não pode ir de férias para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, tem que ter tudo muito bem planejado. Nosso filho às vezes não come qualquer coisa, então você não pode ir em qualquer restaurante com ele, às vezes não pode ir em restaurante que é muito barulhento, essas coisas. São coisas mínimas que pode parecer para você que é frescura ou é exagero, mas não é. A gente vive com isso o dia a dia. Eu não queria que meu filho não conseguisse pegar num lápis para escrever o nome dele. Não queria não passar por certos momentos da vida dele que eu sei que a gente sabe que ele é capaz, mas sabe que também que a verdade é dura e a gente sabe que ele não vai passar. É muito difícil viver com isso. E ouvir que Deus me deu essa cruz a mais, além de ser mãe, além de ser esposa, mulher, e todo dia a gente sabe o que a gente lida, não é legal. Eu não gosto de ouvir isso, nunca gostei. E eu não falaria isso pra nenhuma mãe atípica. E também lembrar que só porque meu filho não tem cara de autismo, que ele não tem dificuldade todo dia. Ele tem muita dificuldade, porque ele não tem cara de autismo. Autismo não tem cara. E quando você vê ele nos lugares fazendo barulho, porque ele faz muito barulhinhos, não julgue pelos barulhos dele, ou porque ele fica estressado, ou ele comece uma birra porque ele não é educado o suficiente. Não julgue, entendeu? É isso que eu diria. Ofereça uma ajuda, ofereça um olhar. Difícil. Ofereça um olhar de empatia. Não ofereça um olhar de julgamento ou sai de perto como se ele fosse um bicho, porque ele não é. Ele é a criança mais doce, mais pura que eu conheço, tá? É isso. Eu deixo um abraço para todas as mães atípicas, porque não é fácil. Já foram feitos alguns estudos, vocês já devem ter ouvido por aí, que o nível de estresse de uma mãe de criança com autismo, ele foi comparado ao nível de estresse de um soldado num campo de combate. E o que seria isso? Significa que está alerta o tempo todo. Mesmo quando a gente dorme, a gente não tem tempo de relax do corpo inteiro, relaxar e a gente poder ter um sono tranquilo. Mesmo quando a gente está dormindo, a criança não dorme uma noite completa. A criança acorda várias vezes na noite. A gente tem que estar pronta para atender. A gente tem que trabalhar nossa paciência. A gente tem que trabalhar o nosso emocional todo o tempo. Essa aqui sou eu. Essa aqui sou eu. E essa aqui é a Simone que muitas vezes você não vê. É a Simone que tem que entrar pro banheiro e chorar. É a Simone que tem que calar. É a Simone que muitas vezes vocês que estão do lado de fora falam: nossa, ela grita, ela é ignorante, ela é isso, ela é aquilo. Mas ninguém sabe a dor que é da gente não conseguir controlar o sentimento de um filho que está em crise quando se é autista. Ninguém vê a dor dos olhares, ninguém vê a dor que eu vejo. Ninguém sente o que uma mãe sente. Muitas vezes somos criticadas pelas pessoas que olham de fora, que não vivem a situação. Muitas vezes a gente é magoada, muitas vezes, olha aqui, a gente mal, hoje eu tô bonitinha, mas a gente mal tem tempo de se arrumar. Muitas vezes a gente sai
do jeito que dá. E ninguém tá nem aí com isso. Eles acham que não somos mulheres, que não precisamos ser conquistadas, que não precisamos de um convite para sair, que não precisamos fazer coisas legais. E a nossa vida só se baseia em cuidar. Isso nos fortalece, porque a gente faz por nossos filhos. Eu tenho a Sara, de 13 anos, que não tem o espectro autista, e tenho o Pietro, de 5 anos, que tem o espectro autista. E tenho que lidar com os dois, para que os dois tenham o mesmo amor, o mesmo carinho, e que não sofram, independente de qualquer coisa, porque eu sou mãe. Por dentro a gente pode estar destruída, a gente pode ter chorado, a criança pode entrar numa crise, bater na gente, pode morder, pode puxar o cabelo. Mas por fora a gente tem que ter uma poker face para não interferir no comportamento daquela criança, para ajudar aquela criança a sair da crise. Então é todo o tempo. Eu, por exemplo, não dormo direito à noite, porque eu durmo com um monitor, né? Não tá aqui agora, tá com meu esposo. Eu durmo com um monitor todo o tempo observando o Rafa, principalmente que o Rafa tem as comorbidades dele. Ele é uma criança que ele tem autismo, ele é uma criança que ele tem muito problema de comportamento, ele é uma criança que ele tem outras comorbidades juntas, como epilepsia, como PAICA, que eu vejo muito por aí, vi matérias por aí de mães descrevendo que o filho come sofá, come mesa, come isso, come aquilo. E, por exemplo, se você vai no nosso grupo e coloca essa informação, o que você vai encontrar? Por isso que eu falo que é importante grupos de apoio. O que você vai encontrar se você chegar para mim e falar uma coisa dessa? Você vai encontrar o quê? Informação. O que dizer para as pessoas que não têm filhos com autismo? Eu acho que o ensinamento começa em casa, e para que os meus filhos possam ter um futuro melhor, eu preciso que cada pai e mãe comecem a ensinar em casa sobre um pouquinho mais o autismo. Ter autismo é somente um jeito diferente de pensar e ver o mundo. Não são crianças monstros e nem estranhas. Se a criança está fazendo um movimento repetitivo, isso quer dizer que o corpo dela só está processando aquela situação um pouco diferente. Então, se a gente normalizar essas situações, normalizar que as crianças possam brincar com os fidgets na mão para que eles possam processar aquilo ali, o futuro deles será o melhor, porque vão conviver com aquilo como normal e não um bicho de 7 cabeças. Obrigada. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar alguém que tenha a mesma dificuldade que você e vai te dar solução. Se você falar isso numa rede social, o que você vai encontrar? Julgamento. Você vai encontrar pessoas te criticando, você vai encontrar um monte de nomes. Por isso que eu falo da importância de você estar num grupo de suporte, da importância de você falar para uma pessoa que entende. Olá, meu nome é Andressa, sou mãe atípica, moro aqui em Chelsea, na região de Boston, tenho um filho de 10 anos, o nome dele é Enzo, ele é autista não verbal, nível 3 de suporte. Estou aqui nesse momento para mandar um grande abraço para todas as mamães do grupo, todas as pessoas que lutam por essa causa, porque tem sido na internet, em todos os lugares, mas a gente sabe que fora da internet não é fácil. Na internet tudo é lindo, mas na vida real é tudo totalmente diferente. Mas eu quero deixar um grande abraço para todos, principalmente a Fernanda, que é a fundadora, a mãe desse grupo. Um grande abraço. Da importância de você levar informação para sua própria família, porque a própria família não entende. A própria família, principalmente se na família, sua mãe, por exemplo, se ela não criou nenhum filho com autismo, então ela vai vir com receitas perfeitas para você criar uma criança que não é do mesmo formato que ela criou. Só que ela nunca vai entender que não tá dando certo para você, porque o problema é você, o problema é a mãe, não é a criança. Então, as mães de criança com autismo vivem isso o tempo todo. O que eu costumo falar, que aqui eu quero ser também a voz das mães aqui, que passam isso. Meu nome é Cleonice, eu tenho um filho de 5 anos, Miguel, que é autista, e 2 meninas, Kailane e Maria Clara, que não são. Ser mãe de um autista, como que é?
é ir pra guerra todo dia. É uma batalha constante. O mais difícil quando a gente está lá de fora do filho da gente, ele dá crises, eles não sabem. O meu é verbal, o meu não sabe expressar. Então, a gente tem o olhar, o julgamento, de todo lado. E hoje em dia eu consigo controlar um pouco mais, mas no começo foi muito difícil. Dói muito a gente olhar e ver um julgamento pelo jeito que a gente, né, o filho da gente está agindo. Meu filho já foi bully no parquinho, porque como ele não sabe comunicar, então as crianças não querem brincar, ou até os pais. Não é fácil. É uma batalha que a gente batalha todo dia e a mãe sofre, mas ninguém sabe como que a gente sofre. Só a gente que sabe. Mas Deus nos dá muita força. E fé de cada dia com Deus a gente vence. Existem mães que têm crianças com um autismo nível 1 de suporte. Essas mães estão sofrendo muito, porque alguns médicos demoram muito para dar o diagnóstico da criança. A criança sofre muito na escola por ela estar num lugar que não é adequado para ela. Ela tem muitas crises e essas crises é tido como um mau comportamento. Ela não consegue processar certas coisas e ela age por impulso. Essa impulsividade, às vezes, ela entra em problemas por causa disso. E a mãe vai no psiquiatra, a mãe vai no psicólogo, a mãe vai em tudo quanto é lugar e ninguém ajuda as mães. Então, é importante as mães estarem muito bem informadas, porque eu sempre digo, filhos de pais desinformados são os que mais vão sofrer. E filhos de pais informados vão ser os que vão ter melhores serviços nas escolas, melhores acomodações, seja aqui nos Estados Unidos ou seja em qualquer lugar do mundo. Então é muito importante isso. A única coisa que eu peço, né, é empatia, amor, paciência, que eu sei que às vezes é difícil, né? Observar uma mãe com uma criança especiais, cada criança especial tem seus trejeitos, mas que no final a criança só quer brincar, às vezes, dependendo, né, de cada deficiência de cada criança, mas a maioria das vezes dá para elas brincarem, dá para elas se comunicarem do jeitinho delas. E às vezes você olha uma criança especial isolada, né, no caso especial, né, no caso do meu filho, às vezes ele é muito, assim, tem hora que ele tá bem animadinho para ficar com os amiguinhos, mas tem hora que ele quer ficar no cantinho dele. Mas quando você vê uma criança especial tentando se aproximar do seu filho, deixa a criança brincar, incentive a criança a brincar, a ter paciência, a interagir com a criança especial. Às vezes ela tá fazendo um esforço muito grande para interagir com a outra criança, né? Então, o que eu peço é o que eu tenho por outras pessoas, né? Por outras mães. Eu tenho empatia, eu tenho amor, eu sempre me coloco no lugar da outra mãe. Não é fácil ser mãe de criança especial. E para nós, mães de crianças especiais, a gente sabe a importância do nosso filho ser aceito e ser respeitado. E o que eu tenho para falar, não espere o autismo chegar na tua casa, bater na tua porta para você se importar. Hoje as estatísticas, eu não acredito que estejam reais, eu acredito que seja maior, mas eles falam isso para não assustar. A cada 36 crianças que nascem nos Estados Unidos, uma tem autismo. E essa taxa cada ano aumenta. Autismo não é moda. Autismo não é adjetivo e não é fácil. A única coisa que eu penso que faz toda a diferença na minha vida e na vida das outras pessoas é um pouco de sensibilidade das outras pessoas que vivem em volta. Você tem que ter uma melhor amiga que você possa contar. Você tem que ter na sua família os familiares que realmente estejam junto com você e queiram aprender da maneira correta, queiram ler mais, queiram estudar mais. Infelizmente, até hoje, autismo não tem cura. O autismo, ele pode ser tratado, principalmente todos os sintomas, mas ainda não existe cura. Então, se você ouvir por aí que existe uma terapia maravilhosa hoje, que ela cura autismo, porém ela é muito cara, pode ter certeza que essa terapia não existe. Ela é uma mentira, ela é uma fraude. Então, é muito importante vocês estarem atentos, que tem muita coisa por aí que é charlatanismo, que não existe, e que o dia que existir cura, vai ser falado em todos os veículos de comunicação, né? Não vai ficar fechado em um grupinho só,
numa rede social só aquele grupo seleto de pessoas que descobriu a cura. Não acredite nessas coisas, porque não existe, não. Oi, meu nome é Nair e eu tô passando aqui hoje no Dia Mundial de Conscientização ao Autismo para dizer todas as pessoas que nós possamos ter mais consciência desse dia, que a gente possa respeitar mais as crianças autistas, que a gente possa tentar entendê-los e não julgá-los. Vou apresentar para vocês, essa é minha filha, Sofia. E dá um oi, Sofia. O que você tem a dizer num dia tão especial como esse, Sofia? Fala uma coisa. O que você espera num dia do autismo? Que é muito bom e eu quero só fora. É isso aí, gente. Que é um mundo melhor e quer a sua fora. Eu sou fora, né? E que nós possamos, gente, amar essas crianças, porque elas merecem muito amor, gente. Elas são os nossos anjinhos e é muito especial pra gente, né? Vamos lá, gente. Força. Que não só hoje, não só nesse dia, mas todos os dias nós possamos ter consciência que eles precisam muito da nossa ajuda e dá muito amor, gente. Muito, muito, muito amor pra eles. Então, nesse dia, 2 de abril, o que a gente espera? A gente espera uma maior conscientização das pessoas, a gente espera muito mais aceitação e muito mais respeito, tanto para as famílias quanto para as crianças. É isso que eu desejo de vocês. Um beijo, até mais. Bye.